meio-dia. Então a gente começa agora a nossa entrevista com o governador Flávio Dino. Ele está aqui conosco para uma entrevista a partir de agora, ao vivo no Jornal da Noite. Já estamos na tela, governador. Boa noite para o senhor. Boa noite, Mônica. É um prazer falar com você. Quero cumprimentar todos vocês que fazem Imperatriz Online e desejar muito sucesso nessa importante iniciativa. Meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada, governador, pelo teor de informação que é sempre muito necessário de um gestor estadual. Para a gente também é um prazer recebê-lo, pode ter certeza. E aí nós fizemos muita divulgação sobre a entrevista, lógico, e aí os seguidores também mandaram questionamentos, perguntas. Nós nos pautamos para a nossa conversa a partir de agora, também muito pelo que as pessoas querem saber aqui na nossa região. Então eu vou começar falando sobre Covid-19, que é uma das principais pautas que a gente tem recebido por motivos óbvios, né? A gente está enfrentando uma das piores fases da pandemia aqui no nosso município, o estado do Maranhão vive isso, o Brasil inteiro. E aí eu pergunto para o senhor sobre estratégias no sentido da vacinação contra a Covid, principalmente pela realidade do vacinômetro que a gente acompanha nacionalmente, e o Maranhão ainda é um dos estados do Nordeste com pior índice de vacinação, passando agora dos 11%. Quais são os planos, os projetos para mudar essa realidade e vacinar mais gente aqui no estado? Nós estamos apoiando os municípios, uma vez que a vacinação no Brasil depende dessa articulação entre o governo federal, o governo dos estados e os municípios. Nós verificamos no início muita dificuldade por parte daqueles que devem aplicar as vacinas, que são as prefeituras, dificuldade de ter logística, de ter estrutura, de ter equipe. E por isso, Mônica, nós colocamos equipes nossas do governo do estado para auxiliar as prefeituras. E isso se revelou um acerto. Nós também estamos fornecendo, desde o início da vacinação, seringas, agulhas, para que as prefeituras possam ter todos os insumos necessários, além da luta nacional por mais vacinas. Agora mesmo estamos acompanhando uma sessão da Anvisa, em que se aprecia um pedido do Maranhão e de outros estados do Nordeste e da Amazônia para importação da vacina da Rússia. Até aqui, infelizmente, o parecer técnico é no sentido contrário a esta compra por parte do governo federal. Vamos aguardar o término da reunião e amanhã examinar, inclusive, a possibilidade de novas ações judiciais, porque esse é um problema muito grande em nível nacional, a baixa incidência da vacinação por conta da demora em comprar. Infelizmente, no segundo semestre de 2020, o governo federal não quis fechar alguns contratos importantes, por exemplo, com a empresa Pfizer, e isso levou a muito atraso na vacinação. Estamos lutando bastante para, dentro das nossas atribuições, conseguirmos fazer com que a fila ande mais rapidamente. Sobre os insumos também para a manutenção dos hospitais, toda essa preocupação que a gente vê em todo o Brasil e que se preocupa, obviamente, com o nosso estado, aqui o Maranhão. Sobre respiradores, oxigênios, insumos básicos para as internações, principalmente na rede estadual, que aqui na nossa região é que dá o maior apoio para os municípios por ter a maior quantidade de leitos. Muito se falou, principalmente no primeiro ano da pandemia, sobre compras emergenciais, compras de respiradores. Todos esses insumos que foram comprados ou que foram planejados, eles já estão em serviço da comunidade? Tem muita maldade, muita mentira, muita fake news, por motivos, às vezes, políticos, eleitorais, mas a verdade é objetiva, ou seja, o Maranhão é o estado do país que tem a menor taxa de mortalidade por coronavírus entre todos os estados brasileiros. Nós nunca tivemos colapso na rede hospitalar e aí mesmo na cidade de Imperatriz e na região tocantina, de um modo geral, o governo muito presente. Como você disse, praticamente 80% do atendimento é feito pelo governo do estado que se refere ao coronavírus. De modo que o dinheiro público é aplicado com a maior seriedade por parte do governo do estado. Não existem aqueles valores fantasiosos, mentirosos, 36 bilhões de reais.
Aquilo é mentira. Os recursos que foram efetivamente destinados pelo Congresso Nacional, pelas leis, têm sido aplicados com a maior seriedade. Nosso governo é honesto, é ficha limpa, nunca enfrentei um processo na vida, nunca amanheci com Polícia Federal na minha porta ou com Polícia Federal dentro de casa. Então, eu tenho muita tranquilidade de afirmar, Mônica, a você que o dinheiro público tem sido aplicado com seriedade e os resultados aí estão. Basta querer ver e comparar o desempenho do Maranhão com outros estados. Todos os dias, inclusive, a imprensa nacional publica um mapa em que mostra o Maranhão com a menor taxa de letalidade por coronavírus no Brasil. Esse é um indicador da seriedade do trabalho que é feito no Maranhão. E aí uma preocupação muito grande nesse período de pandemia para toda a população mundial também é a questão da recuperação econômica, no caso do nosso estado aqui do Maranhão. E aí nós estamos vivendo um momento de aumentos constantes por causa de outras políticas nacionais, lógico, sobre o preço do combustível principalmente. E esse é um dos principais questionamentos dos nossos seguidores que nós temos recebido nos últimos dias. A alíquota do ICMS sobre os combustíveis aqui no Maranhão é uma das 5 mais altas no Brasil. A Assembleia Legislativa do Estado, inclusive, está fazendo um trabalho nesse sentido e trouxe uma informação da Federação das Empresas que vendem combustível aqui no estado, que essa alíquota chega a quase 30%. Existe algum planejamento para tentar diminuir essa tributação por causa do alto preço do combustível, também causado por outras políticas, reafirmo? Na verdade, Mônica, não é que sejam também causados por outras políticas. Na verdade, exclusivamente causadas por outras políticas. O ICMS sempre existiu. É um imposto previsto na Constituição Federal. Em outros momentos da vida brasileira, no governo, por exemplo, do presidente Lula, era cobrado o ICMS do mesmo jeitinho. Está na Constituição, está na lei. E, na verdade, o que mudou foi a política de preços federal, a política de preços da Petrobras, que indexou o preço do combustível ao dólar. Então, o dólar disparou, o preço do combustível foi junto. Pessoas de má fé, mal intencionadas, inventaram uma tese que é por conta do imposto. Pessoal, basta olhar o site do governo federal. O governo federal, a Agência Nacional de Petróleo, publica toda semana o preço dos combustíveis. O do Maranhão é um dos menores do país. Basta ir lá no site. Então, inventaram que o imposto é a causa de todos os problemas. ICMS, por mim, até acaba. Já disse isso várias vezes. Depende do Congresso Nacional mudar a Constituição. Eu defendo o fim do ICMS. A minha posição é que acabe o ICMS. Agora, enquanto estiver na Constituição, estiver na lei, nós somos obrigados a cobrar. E mesmo com a cobrança do imposto, convido a você, Mônica, amanhã a publicar. Vá lá no site da Agência Nacional de Petróleo e bote gasolina. Você vai descobrir que gasolina, diesel, o Maranhão tem, no caso de gasolina, é a segunda mais barata do Brasil. Essa é a verdade. Então, as pessoas falam dessa temática dos impostos como isso impactasse o preço. Ora, para o cidadão, a cidadã que está nos assistindo agora, o que interessa é o preço da bomba. É o preço que a pessoa paga. E, repito, o governo federal toda semana divulga, não sou eu, é o governo federal, a Agência Nacional de Petróleo, que gasolina, diesel, está entre os mais baratos do Brasil. Acabar o ICMS acho necessário, acho importante, numa reforma tributária no Congresso Nacional, mas não é um tema da esfera estadual. A mesma coisa, às vezes, é dita de energia elétrica. O nosso ICMS de energia elétrica para indústria e comércio é um dos menores do Brasil. E, às vezes, Mônica, no que se refere a combustível, há uma ideia de que há um tabelamento de preços, como se você tirar 1% do imposto fosse diminuir o preço. Não! O preço do combustível é livre. O dono do posto cobra o que ele quiser, mas não sou eu que digo isso, não. É uma regulação federal, é nacional. Então, o tema dos impostos tem que ser entendido como algo da Constituição,
um problema nacional, não é do Maranhão, não tem impactado o preço, tanto que o nosso é um dos menores do país, segundo o ranking divulgado pelo governo federal, e por isso mesmo nós temos que olhar o que é o certo. O que é o certo? É ter uma reforma tributária votada no Congresso Nacional, pelos deputados federais, pelos senadores, por mim, até acabando o ICMS. Acabou o ICMS no Brasil. Acho que esse é o certo. Inclusive, tenho defendido essa proposta. Ok, governador, até agora muito obrigada, mas eu convido também Valéria Cristina, que é da nossa equipe aqui do Imperatriz Online, e durante a nossa entrevista ela está acompanhando muito o que os nossos seguidores estão conversando, estão comentando a respeito da entrevista. Valéria, boa noite para você, pode ficar à vontade também para participar. Boa noite, Mônica, boa noite, governador. Olha só, a gente está recebendo muitas perguntas relacionadas à economia também, né, como essa do ICMS. Mas olha só, a gente também está recebendo, governador, muitas perguntas em respeito a nomeações da PM. Um exemplo dessa pergunta é a pergunta do Júnior. Ele pergunta assim: governador, o senhor pretende investir em segurança pública no efetivo da PM esse ano? Nós somos o governo que mais nomeou policiais na história do Maranhão. Se você pegar mesmo o contingente, em todas as cidades houve ampliação. Há uma demanda de nomeação do chamado cadastro de reserva da Polícia Militar. Ora, nós fizemos um concurso público. Todos os aprovados do concurso foram chamados. Todos, sem exceção. E foi constituído um cadastro que tem esse nome, cadastro de reserva. Como o nome indica, é uma reserva. Ou seja, policiais vão se aposentando, policiais pedem demissão, aí você vai lá e chama do cadastro de reserva. Esse processo estava em andamento. Ocorre que veio uma lei federal, Lei Complementar 173, votada em 2020, que proibiu nomeações. Esse é o fato. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, nomeei 500 policiais. Eu não posso fazer isso, porque eu não sou ditador, eu sou governador. E como governador, eu tenho que cumprir a lei. Existe uma lei federal e eu tenho dito isto para o pessoal do cadastro de reserva. Procurem os deputados federais, os senadores, para que a lei seja mudada lá em Brasília. Sendo mudada, aí abre o espaço para que a gente possa fazer nomeações. Essa lei, Valéria, vale até dezembro desse ano. Quando a lei acabar, eu espero que ela não seja prorrogada, nós vamos poder, claro, fazer nomeações, e claro que eu farei como venho fazendo desde 2015. Um dos meus primeiros atos foi nomear policial. Nós aumentamos o efetivo, Imperatriz e região, em mais de 20%, no estado inteiro. Então, nós queremos continuar esse processo, é preciso que haja a mudança da Lei Complementar 173 de 2020, que foi proposta pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, e foi aprovada no Congresso Nacional. Eu, inclusive, na época, me posicionei contra essa lei. Agora, nós temos que cumprir a lei, e assim que a lei acabar, a gente vai poder retomar as nomeações. O que nós fizemos, Valéria, foi prorrogar a validade dos concursos. Então, durante esse período de pandemia, a validade dos concursos está prorrogada, e assim que essa lei federal deixar de vigorar, aí a gente vai poder, se Deus quiser, retomar nomeações. Certo, governador, falando em posicionamento contrário, para a gente finalizar também a nossa entrevista por causa do tempo, eu gostaria que o senhor comentasse sobre uma das decisões da gestão estadual que ela impactou muito negativamente sobre a opinião pública aqui no nosso município, inclusive a gente recebe muitos questionamentos sobre isso na região, que é sobre a construção dos 22 módulos de visita íntima em 11 presídios aqui do nosso estado, principalmente durante a pandemia, muito se questiona sobre isso, e aí é uma oportunidade também para o senhor falar sobre essa questão. Por que essa decisão e por que agora? Primeiro, Mônica, que não foi agora. Esses projetos são de muitos anos atrás, muito antes, feitos com recursos federais. Esse é um projeto do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.
O problema é que nesse mundo de internet, às vezes, as pessoas difundem certas versões, espalham, e a gente está falando, olha, a gente já explicou isso várias vezes, esse é um projeto nacional, é um recurso federal, não é recurso estadual, não é agora da pandemia, é anterior, e ele não se refere apenas a módulos de visita íntima. Primeiro que a chamada visita familiar, a visita íntima, familiar, está na Lei de Execução Penal, que foi votada em 1984. Então, a Justiça, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, tem um modelo, uma norma, uma regra, que diz o que uma penitenciária tem que ter. Aí nós fizemos um projeto bem grande, com galpões de trabalho, com presídio de segurança máxima, com estes módulos, com espaço de trabalho para os presos, com espaço de educação, e apresentamos ao governo federal, isso na época do Temer ainda, do Michel Temer. Aí ficou tramitando e foi liberado agora do governo do Bolsonaro. Aí a gente ia dizer que não queria o dinheiro, a gente ia jogar o dinheiro fora, um dinheiro federal que tramitou 3 anos, a gente ia dizer, não, agora nós não queremos mais. Então, nós estamos fazendo várias obras. E veja, Mônica, que coisa importante. Quando eu tomei posse, Pedrinhas era um presídio conhecido mundialmente por cabeça cortada, por rebelião, fuga em massa, um caos para o Maranhão e para o Brasil, processo toda hora. Aqui em São Luís era uma confusão toda semana de toque de recolher. Ninguém nunca mais, graças a Deus, ouviu falar em cabeça cortada, em cabeça sendo jogada por cima de muro, em 100, 200 presos fugindo. Isso nunca mais aconteceu. Aí, em vez de elogiarem o trabalho sério, que é elogiado pelo governo federal, ano passado, o Ministério da Justiça, Mônica, premiou o Maranhão, reconhecendo a seriedade do nosso trabalho no sistema penitenciário. Se pega um projeto antigo, com dinheiro federal, como se eu estivesse tirando dinheiro da pandemia para usar nisto. Isto realmente é uma fake news, porque o dinheiro não é estadual, o dinheiro não é da saúde, não poderia ser aplicado na saúde. Esse é um dinheiro federal específico para essa finalidade, investir em penitenciária. Nem que eu quisesse, ele não poderia ser usado em outra coisa, de modo que, Mônica, esse espaço, e Valéria, é muito importante para a gente poder esclarecer essas coisas que ficam em grupo de WhatsApp, o pessoal inventa, mente, e eu tenho frisado sempre, fake news é coisa de quadrilheiro, é coisa de bandido, fake news é crime. Então, pelo amor de Deus, não deem ouvidos a mentiras. Eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa transparente, sempre à disposição de fazer os esclarecimentos. E em relação a esta pauta, Mônica, de grande importância que você e a Valéria trouxeram, todos os esclarecimentos nós já prestamos. O problema é que tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que vacina mata, tem gente que acha que máscara faz mal e acredita em todo tipo de mentira. Então, muito importante esse trabalho de vocês, porque exatamente para os internautas permite que a gente possa fazer esse esclarecimento. De modo que eu estou inteiramente à disposição de vocês, é o maior prazer. Considero que é um dever meu prestar esses esclarecimentos sobre esses pontos, sobre quaisquer outros pontos. Você sabe que entrevista comigo é pauta aberta, pode perguntar qualquer tema, porque eu não tenho nada a esconder. E poucos políticos do Brasil podem dizer isso. Tem político do Brasil enrolado com milícia, tem político do Brasil enrolado com assassinato, tem político do Brasil fugindo de CPI, tem político do Brasil com Polícia Federal dentro de casa, tem político no Brasil que chama repórter de idiota. Eu não. Eu tenho respeito pela imprensa livre e eu posso responder qualquer pergunta. Tanto agora como em outro momento, eu estou totalmente à disposição, porque acho esse trabalho de vocês muito bom e quero elogiar muito o conteúdo e a forma. Além de tudo, muito bonito o ambiente que vocês oferecem,
realmente um trabalho de altíssima qualidade, que como maranhense me deu muito orgulho. Quando eu dou entrevista aqui muito, quando eu olhei, eu digo, meu Deus, é a CNN, é a Globo News? Não, porque é um layout muito bonito, né? Que vocês estão realmente com um padrão nacional de grande qualidade. Parabéns a vocês. Muito obrigada, governador, pelos elogios ao Imperatriz Online. A nossa empresa tem crescido pautada na credibilidade, na responsabilidade como jornalistas, que todas nós somos, que nossa equipe é profissional e nós viemos para a internet para tentar fazer a diferença. E a gente fica muito feliz que a gente está conseguindo fazer isso aos poucos, principalmente com a confiança dos nossos entrevistados, que no caso hoje é o senhor, e principalmente do público que está nesse momento conosco e sempre nos acompanha. Governador, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter aceitado o nosso convite. O espaço permanece aberto também aqui no Imperatriz Online. Um grande prazer, Mônica. Novamente, parabéns a você, a Valéria, meus cumprimentos a todos os internautas e sempre que tiver algum tema, alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição. E convido a que vocês também acompanhem as minhas redes sociais, que é um espaço também de diálogo que eu tenho com a população. Muito obrigado. Ok, obrigada e boa noite.